Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jornal Neljus, um jornal feito por professores que coletam matérias que foram pauta na mídia especializada para que você fique sempre por dentro do que acontece no mundo jurídico. E vamos então às nossas manchetes com a professora Tatiana Andrade. É com você, professora. Olá, Cabezão. Vamos às notícias que foram destaque nesta semana. Após 18 meses de investigação, Boeing e FAA são culpadas por queda de 737 MAX. Tribunal de Justiça de São Paulo decide que conversa no WhatsApp vale como aditivo a contrato de advogado. Polêmica. Segurança processa o empregador, perde a ação e terá de pagar honorários da parte vencedora prestando serviços. Mulher descobre que médico usou o próprio esperma em inseminação. Alterações da Previdência Social pós-publicação do Decreto 10.410. Superior Tribunal de Justiça condena editora por utilização indevida de texto de filósofo em obra alheia. E o professor Altran traz a dica cultural desta semana. É com você, Cabezão. Está no ar a 7ª edição do Jornal Neljus. Após 18 meses de investigação realizada pelo Congresso norte-americano, nós tivemos um relatório em que apontou culpa tanto da Boeing quanto da Federal Aviation Administration pela queda do avião 737 MAX. Para quem não lembra, esse acidente envolvendo o avião 737 MAX aconteceu tanto na Etiópia quanto também na Indonésia, em que morreram centenas de pessoas. Na época foi uma situação de grande clamor público, né? E nós então tivemos essa conclusão de que a Boeing, que fez a aeronave, quanto à agência reguladora da aviação civil norte-americana, que é a Federal Aviation Administration, como ali uma das responsáveis por este episódio. Para comentar esse assunto, eu vou convidar aqui o professor José Geraldo Brito Filomeno. Salve, professor! Pois é, então, tivemos a conclusão das causas desse acidente tão grave. Essa notícia nos remete à análise do artigo 12 do Código do Consumidor, em que, segundo o professor Richard Tour, da Universidade de Oxford, num artigo importantíssimo, no qual, aliás, a nossa comissão que elaborou o Código do Consumidor se inspirou para a institucionalização da chamada responsabilidade civil objetiva, sem culpa ou independentemente de culpa. O professor Richard Tour, e o que está refletido no artigo 12, é o seguinte: o defeito presente num produto colocado no mercado, esse produto res ipsa loquitur, isto é, ele fala por si próprio, ele está ali e, em virtude de alguma anomalia presente no seu projeto, ou na execução desse projeto, ou então na falta de informação, ou informação pouco clara, venha causar danos ao consumidor. Então, res ipsa loquitur, a coisa fala por si. É chamada responsabilidade pelo fato do produto, simplesmente pelo produto estar no mercado com um defeito, isto é, uma anomalia que venha a causar um dano ao consumidor. No caso do avião, o Boeing 737 MAX, que não está presente nas nossas linhas aéreas, o máximo que a Gol, por exemplo, chegou foi ao 737-800. Esses aviões eles foram projetados com algumas anomalias, principalmente na envergadura das asas, o que, na verdade, não seria um problema se isso não fosse remetido ao computador de bordo, isto é, o computador de bordo, crente, entre aspas, né, inteligência artificial, de que a envergadura das asas era correta, ele então emitia ordens ao piloto automático para subir ou descer. Na verdade, os dois acidentes que se deram na Indonésia e na Etiópia se deveram exatamente a essa contradição. Enquanto que o computador de bordo falava o fato é que as asas estavam fazendo com que o avião estivesse descendo em bico. Daí os dois acidentes. Então, na verdade, é interessante porque
essa responsabilidade, é claro que aí do produto que se refletiu na prestação do serviço de transporte, causou tristemente 346 mortes. Então, responsabilidade objetiva. Projeto defeituoso ou execução. Se o projeto é defeituoso, todos os exemplares sairão com o problema. Se é execução, alguns. A falta de informação, também praticamente todos. É isso, eu acho interessante essa notícia e a responsabilização tanto da fabricante do avião, a Boeing, quanto da Agência Federal de Aviação Americana, porquanto ela não inspecionou devidamente, não analisou o projeto, ela passou por cima e autorizou a colocação do produto no mercado. É isso. Ok, professor. Muito obrigado, viu, por sua participação. Bom, novos tempos chegaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entende que conversa de WhatsApp servem para comprovar que contrato de honorário, uma contratação de um advogado, foi aditada. Então, nesse sentido, eu vou convidar aqui a professora de Direito Digital, professora Rúbia Ferrão. Professora, novos ares interpretativos, hein? É a modernidade que chegou. Estamos em novos tempos e o nosso direito tem que acompanhar essa modificação que invadiu a nossa sociedade, que é o uso dos recursos tecnológicos para a contratação. Eu preciso dizer para vocês que o Código Civil e o Código de Processo Civil protegem amplamente esses negócios que são realizados pelos meios eletrônicos, tanto que nós temos disposições expressas que garantem que meios eletrônicos, inclusive como o e-mail, podem ser utilizados como provas. Inclusive, o Código de Processo Civil tem aí a total atipicidade dos meios de provas. Então, o rol lá previsto não é um rol taxativo. Então, se a gente considerar que muitas dessas negociações estão indo para o âmbito virtual, correto reconhecer a validade das negociações feitas neste âmbito. Afinal, se a lei não prevê uma forma específica para o contrato, é válido qualquer outra forma. Então, aqueles cliques que você dá num disclaimer ou num opt-in, ou então a mensagem que se manda num aplicativo, ou então aquele teor de uma página de rede social, vale sim como prova. É isso aí, professora. Muito obrigado. Até a próxima semana. E cuidado você com o que você clica, com o que você vê, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o fato de eu estar logado num sistema de um tribunal, por exemplo, trabalhista, eu vou consultar um processo, eu posso já ser dado como citado. Entende-se que tem uma comprovação eletrônica que eu entrei nos autos, né, que eu tive acesso àquela informação e que, portanto, eu já poderia ser chamado para o ato. Então, alguns estados praticam eventualmente esse entendimento, a Justiça Federal já teve inclusive a aplicação disso. Tomem cuidado, porque nós estamos em novos tempos, né? A Previdência Social é um campo muito fértil para modificações, especialmente nesses tempos em que nós temos pós-recentes reformas. E nós tivemos recentemente a promulgação do Decreto 10.410, que mudou esse já modificado cenário previdenciário. E, para tanto, nós vamos convidar aqui um querido professor para comentar o que andou acontecendo com a Previdência pós-advento desse Decreto 10.410. Professor Adilson Sanches, fale para nós quais são as novas, professor. Professor Cabeção, são muitas alterações. O direito previdenciário ele tem esse estigma, essa marca, esse jeito de ser, né? O que a legislação é dinâmica, o que se renova, o que o legislador aprecia em alterar. O direito previdenciário é certamente fantástico, inusitado e sem igual no estudo do direito. Desta feita, o que encontramos é um novo decreto, o 10.410, que trouxe alterações ao regulamento de previdência social, profundas alterações, muitas alterações, importantes alterações, algumas relevantes, outras nem tanto, algumas, vamos dizer assim, justas, outras nem tanto.
O que há de se ressaltar, professor? O que se destaca, entre tantas outras alterações, é a possibilidade de fazer uma revisão no benefício reconhecendo o mês cheio, podemos chamar a tese do mês cheio. Assim, se eu contribuir à Previdência Social por um valor que atingiu o teto, acima de um salário mínimo, ou relativo ao que eu chamo de mês cheio, com uma contribuição por todo o mês, ainda que eu tenha trabalhado parte desse mês, eu devo considerar o mês cheio todos os dias para a contagem do meu tempo de serviço. É uma boa notícia, então, né? Isso é muito interessante, especialmente aquelas pessoas que não conseguiram ingressar na regra de transição promovida pela Emenda Constitucional número 103 e que por dias vão ter que esperar muitos anos para se aposentar. Por dias vão ter que esperar talvez 62 anos se mulher, 65 anos se homem. Então, com essa possibilidade, tudo muda. Ok, professor, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui conosco. Vamos agora para uma matéria pitoresca. Um segurança, ele moveu uma reclamação trabalhista contra o seu empregador. E ele acabou perdendo, ele foi parte vencida nesta reclamatória e nós tivemos um acordo firmado entre as partes, no qual o empregado ficou responsável por prestar serviços para pagamento dos honorários advocatícios. Para comentar os reflexos desta decisão, que é para nós ali um precedente que a gente tem que tomar alguns cuidados, né, no que ele acaba significando para nós. Eu vou chamar aqui o professor Domingos Sávio Zainag, o dono do ZAI. Professor, comente para nós ali o que está por trás deste precedente que preocupa um pouco a todos nós. É isso aí, Ricardo, amigos aqui do Jornal Neojus. Vamos aqui comentar mais uma notícia que envolve a Justiça do Trabalho. Essa já é uma notícia um pouco mais séria, né? Não dá para eu ficar com aquela forma mais descontraída que eu gosto de fazer os comentários. Primeiro, vamos falar sobre condenação em honorários de advogado na Justiça do Trabalho. Desde a Constituição, em 1988, discutiu-se, em razão do artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça, se honorários seriam cabíveis no processo trabalhista ou não. Durante esses mais de 30 anos, discutiu-se bastante, né, sobre esse ponto, até que em 2017, então um pouquinho antes de se completar os 30 anos da atual Carta Política do nosso país, a CLT, na chamada reforma trabalhista, cria a condenação em honorários para os advogados, sejam eles advogados do empregado ou do empregador. Todos sabem que direito do trabalho é um direito muito ideológico, então aqueles que defendem só empregados acham uma barbaridade ter condenação em honorários para o trabalhador, mas acham certo que é para ter em favor do advogado dele, trabalhador, condenando-se a empresa. Por equidade, nós temos de agir da mesma forma. Advogado, seja ele do empregado ou do empregador, tem direito aos honorários sucumbenciais. O problema é que está na lei e está para ser julgado ainda no Supremo Tribunal Federal, é para aquelas situações em que o reclamante ele perde a ação, não tem dinheiro lá para qualquer valor para ele receber, se ele tem de pagar ou não os honorários. Eu já escrevi num livro em homenagem a um professor do Pará, pela editora LTR, o professor Jorge Enor de Souza Franco Filho, e eu escrevo que os honorários são devidos ainda que o empregado não tenha auferido nenhum ganho no seu processo. Bom, mas neste caso que eu estou aqui para comentar com vocês, eu já acho um precedente, como a própria notícia fala, perigoso. Primeiro, não foi a justiça que condenou o empregado a prestar serviço. Isso foi um acordo
do empregado com o advogado credor da empresa, credor do reclamante, advogado da empresa. Então, você vê que o empregado quis, espontaneamente, ele aceitou o acordo para prestar serviços a entidades filantrópicas em troca dos honorários que ele pagaria ao advogado. Só que, primeiro, ouvi dizer, nesse caso, que o acordo foi feito pelos advogados do reclamante que ele não participou. Começa por aí. Então, esse empregado pode até se negar a fazer esse tipo de serviço, por mais que ele tenha dado poderes para transigir, firmar acordos, celebrar compromissos. Nós temos de ver o seguinte: aqui ele está abrindo mão de um direito fundamental, não pode ter um trabalho forçado. O próprio Pacto de São José da Costa Rica proíbe isso, a não ser naqueles casos previstos na própria legislação, como um serviço militar, a lei penal que prevê as penas alternativas. Aqui, os honorários não se constituem pena, constituem-se num direito do advogado. Então, eu quero crer que devemos pensar com muita cautela esse tipo de decisão. Eu não acho que ela seja paradigmática, ela não deverá se tornar uma praxe na Justiça do Trabalho, e mesmo que o empregado venha a aceitar, eu não sei se ele pode abrir mão de direitos que são inalienáveis, porque ferem a dignidade da pessoa humana. Por isso, essa notícia, até para falar a verdade, até que ela não causou tanto alvoroço como deveria ter acontecido, e que eu esperava que fosse ter um comentário muito maior das pessoas. Mas é isso. O empregado ele tem de pagar honorário? Sim, mas não vamos retroagir ao passado em que havia condenação, que começa assim, né? Condenação para trabalho, depois, quem sabe, punição para prisão. Daqui a pouco estão vendendo, porque vai chegar e pensar: olha, já que você não me pagou, agora você vai ficar na minha casa, vai ficar lavando o prato, vai ser meu empregado doméstico, só sai daqui quando pagar a dívida. A gente tem que tomar cuidado com essas decisões, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima semana. É isso aí, professor. Muito obrigado. Realmente, nós ouvimos falar de cumprimento obrigatório ali de um serviço para a comunidade quando se trata realmente de um crime, né? Como o professor bem colocou, um serviço obrigatório militar. Agora, se todas as pessoas que deverem para as outras começarem a ter a obrigatoriedade de prestar serviços, né, nós estaremos regredindo na própria evolução do direito, porque isso vai acabar ensejando a abertura, né, pelo menos eu também, o mesmo entendimento que eu exposo, professor, de determinados preceitos e conquistas que nós tivemos ao longo do tempo. Não que o advogado não tenha que receber, muito pelo contrário, eu sou advogado e a gente depende dos nossos honorários, né? Mas o que a gente fica preocupado, na verdade, é com essa, como o senhor disse, com a ideologia de colocar pessoas para trabalhar para se pagar dívidas de forma forçada. Isso lembra realmente aqueles antigos, lá a própria lei de Italião, né? Os regimes jurídicos que previam que a pessoa pagava com o próprio corpo ali as dívidas. Isso seria uma involução realmente. O Superior Tribunal de Justiça, ele condena uma editora por ter uma utilização indevida de texto de filósofo em obra alheia. Para comentar esse assunto, vou convidar o professor Roberto Senise Lisboa. Professor Senise, tudo bem? Quer dizer, então, que apareceram escritos dentro de uma obra, de um autor, inclusive, famoso, né? E acabou depois havendo uma condenação da editora por isso. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse caso, professor? Olá, meu amigo Ricardo Cabezon, tudo bem? Temos uma decisão muito interessante da terceira turma do STJ, que entendeu devida a reparação pecuniária ao titular de uma obra
que tenha sido, de qualquer forma, indevidamente utilizada. Nós sabemos muito bem que o direito autoral ele outorga para o titular de uma obra não apenas os chamados direitos morais de autor, mas também os chamados direitos patrimoniais, e que a eventual exploração econômica desta obra terá que ser feita mediante autorização prévia e expressa deste autor. O caso era bastante interessante, dizia respeito a um artigo do filósofo Fernando Muniz chamado Dores Góticas, Volúpias Privadas. Ele havia sido impresso durante 3 meses em um livro nada mais, nada menos do que do Leandro Carnal, do famoso filósofo, um livro com o título Pecar e Perdoar. A editora sustentou que não haveria dano moral e nenhum dano patrimonial a ser indenizado por ter sido apenas um equívoco a colocação daquele artigo durante 3 meses no livro de Leandro Carnal, e que isso não fez com que o livro de Carnal fosse mais vendido, porque esse simples equívoco haveria sido superado. No entanto, o STJ, coerentemente, corretamente, através da ministra relatora, Nancy Andrighi, concluiu que a autorização deve ser concedida sempre para fins específicos de edição e publicação de uma obra inédita. Seja essa autorização compreendida como uma autorização genérica e restrita, ou ainda a se permitir um eventual uso por parte de terceiros. E desta forma, houve a caracterização da violação do direito de exploração econômica da obra, porque não houve a autorização prévia específica do Fernando Muniz para este fim. Uma alegria estar com você e até a próxima. Muito obrigado, viu, professor? Até uma próxima. Uma outra notícia bem pitoresca. A mulher, ela descobre que o médico usou o próprio esperma dele na inseminação que ela realizou. A mulher foi até a clínica fazer uma fertilização in vitro, né, uma inseminação heteróloga, quando, na verdade, nós temos a autorização do marido, ela era casada, para que se busque num banco de sêmen, né, por exemplo, um espermatozoide de um doador anônimo, e ela descobriu que os 2 filhos dela, que ela havia tido ali a concepção por essa metodologia, tinham como pai o médico. Vou convidar aqui a professora nossa de Biodireito, professora Carla Matucci, para comentar essa questão que, inclusive, salvo engano, foi até pauta no livro da professora Marília Diniz, em que ela conta um caso também ocorrido nos Estados Unidos, em que um médico ele acabou inseminando dezenas de mulheres com o seu próprio sêmen, né? Professora, tudo bem? O que a senhora pode falar para nós desse caso? Vejam, a família já está constituída, as crianças nasceram, já são adultos, já têm suas questões de personalidade. E hoje, qual que é o reflexo disso, né, do que eles alegam dentro dos tribunais americanos, do tribunal americano? Que ela ficou com uma sequela, ela ficou com medo decorrente do quê? De ir ao médico, fazer um procedimento e ser enganada novamente. E essa situação, essa circunstância, não está longe de ocorrer aqui nos nossos tribunais. Por quê? Porque nós não temos uma lei específica. Na verdade, nós só temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que prega pelo anonimato, mas ao mesmo tempo diz, olha, querendo, a pessoa pode saber. E já há quem diga que esse princípio do anonimato não é tão anônimo, não pode ser tão anônimo, ou seja, a pessoa tem direito de conhecer a sua ascendência genética. E como que nós ficamos, né? Como que nós vamos estabelecer essa situação? A questão do arrependimento é quase impossível, né? Não podemos falar. Por quê? Porque já há uma terceira pessoa do qual não participou dessa situação, dessa circunstância, já tem sua personalidade formada, já é um sujeito de direitos, né? E como que nós vamos ficar? Então, dentro dessa sistemática, né, é uma questão de muita relevância,
né? O biodireito está aí, as questões afetas ao biodireito estão aí, nós estamos vivenciando e nós estamos verificando ao longo de todo esse período que há situações e circunstâncias que devem ter uma atenção redobrada. Nós precisamos de uma atenção. E a questão da reprodução medicamente assistida, heteróloga, com material genético de terceiro, precisa desta atenção. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Muito bem. Vamos agora, então, para o nosso Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. A dica cultural dessa semana fica por conta da distribuição e produção de conteúdos de cultura na sociedade contemporânea. Um dos veículos de maior alcance e de grande produção continua sendo a televisão, tendo que a sua primeira transmissão no Brasil aconteceu em 1950, então esse ano a televisão faz 70 anos, né, faz aniversário. A transmissão em cores aconteceu em 1972, a primeira transmissão via cabo, TV paga, em 1991, e a digitalização da transmissão de TV acontece em 2007 com a promessa de interação da TV com os outros mecanismos de comunicação que surgiram da sua invenção até esse momento. A televisão está presente em 69 milhões de domicílios no Brasil, sendo que somente 2 milhões não possuem esse tipo de equipamento, de acordo com o último levantamento em 2018 do IBGE. Né? Uma outra maneira de produzir e distribuir, também muito importante, que se tornou muito importante, é o celular. Com a qualidade das câmeras e do equipamento de uma maneira geral, hoje é muito fácil produzir com uma qualidade razoavelmente boa. Hoje nós temos no Brasil também, de acordo com o IBGE, 420 milhões de celulares ativos, e eles são responsáveis por 90% do tráfego de internet, sendo que desse tráfego, a grande maioria é de mensagens, de texto, escritas e de vídeos. Portanto, são produções de conteúdo. Para quem tiver mais interessado nesse assunto, existe um livro muito legal, compensa ser lido, chama História da Televisão Brasileira. A importância da televisão se dá também pelo aporte financeiro, sendo que mais de 50% ou quase 60% do aporte financeiro para a produção hoje é destinado à televisão, né, que tem um alcance enorme. Só para se ter uma ideia, durante a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a televisão alcançou um público de 23 milhões de espectadores no Brasil hora, o que é extremamente significativo. A grande mudança a TV era um produto de consumo coletivo, a família se reunia em torno dela para assistir uma programação, seja ela qual for. Já o telefone celular é de consumo individual. Então isso muda muito a característica, basicamente porque mudou um pouco a ideologia de utilização dos meios de comunicação na sociedade contemporânea, que é um caso a se pensar. A individualização é uma coisa latente na sociedade contemporânea, ok? Falaremos mais a esse respeito, com um outro tema que é o rádio, mas fica aí a surpresa para o próximo papo. Um abraço. Queremos também informar que no dia 5 a 8 de outubro nós estaremos oferecendo um curso de prática no direito recuperacional, ou seja, em falência e recuperação de empresa. Este curso foi feito em parceria com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Ele contará com grandes nomes do direito, o professor Marcelo Barbosa Sacramone, o professor Paulo Furtado de Oliveira Filho, que aqueceram o convite e judicam, são juízes na área de falência e recuperação, e vão estar dando ali, ofertando conhecimento, passando um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, sobre a prática do processo recuperacional. Também estarei falando aos senhores, eu sou administrador judicial no tribunal, estarei falando então sobre questões relevantes e ao final faremos uma Assembleia Geral de Credores simulada. Então fica aqui o convite, está aqui o site para que vocês possam obter maiores informações, inscrições, tá? Não deixem de acessar o site do Neojus, portalneojus.com.br ou nos seguir nas redes sociais.
Peço que vocês nos ajudem a divulgar o nosso jornal, nos divulguem esse nosso projeto que a gente faz com tanto carinho para vocês e esperamos que gostem. Agradeço aqui por sua paciência e por sua companhia. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.